Oi, tudo bem? Hoje o Vozes Femininas no Futebol, a emoção das arquibancadas veio até Curitiba, essa cidade tão gelada, conversar com algumas torcedoras e jornalistas que fazem parte do Threads, um portal não oficial do clube, mas que a torcida adora e acompanha muito. Assim como nos outros capítulos, a história de hoje é muito bonita e com bastante sentimento. E aí, vamos conferir? O sentimento com o Atlético foi desde o começo, assim, desde pequenininha. A minha família inteira de coxa branca, inteirinhas, meus tios, todo mundo é coxa branca. E meu pai é atleticano. Meu pai era coxa branca quando era pequeno, mas ele tinha uma tia que falava para ele do Atlético e ele pediu um dia uma bandeira do Atlético e essa tia deu para ele a bandeira do Atlético. E a partir daí surgiu esse amor dele pelo Atlético e foi passando, né, para mim, para minha irmã, para minha mãe. A primeira vez que meu pai me trouxe no estádio foi em 2000, eu tinha 8 anos. E aí aquele amor todo, entrar naquela baixada pulsando, vermelha e preta, coisa mais emocionante da vida, tô até arrepiada só de lembrar daquilo. Em 2001 fomos campeões brasileiros e aí a emoção tomou conta e eu tinha certeza que eu estava torcendo pro time certo. Então foi desde aí, assim, com meu pai, desde pequenininha, ele me trazia no estádio. Eu sou atleticana desde que eu nasci, desde maternidade. A família da minha mãe tem muito coxa, mas nenhum coxa de tipo ir no estádio, saber as coisas e tal. E meu pai, a família do meu pai morava no interior de São Paulo. E quando eles vieram para Curitiba, todo mundo escolheu o Atlético para torcer e todo mundo torce muito pro Atlético, a família inteira. E meu pai nunca deu opção de escolha de time, mas eu sou muito feliz com a escolha que ele fez por mim. Inclusive minha mãe conta que quando meu pai saiu comigo da maternidade, ele passou 3 vezes aqui na frente cantando Atlético, 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 para não ter erro. E minha família é muito atleticana, a gente vem em muitos jogos desde sempre. Eu não sei dizer qual foi o primeiro jogo que eu vim, porque a gente sempre vem, a gente tinha, quando meu pai morava em Curitiba, a gente tinha o roteiro de sempre, que era almoçar num restaurante aqui perto, descer e vir cedo e entrar cedo e ver tudo que acontece. E aí eu tenho 3 tias que são muito atleticanas também, que a gente viaja, a gente assiste jogos, sei lá, onde o Atlético vai. E meu pai hoje não mora mais em Curitiba, mas ele também sempre assiste, quando pode vem para Curitiba para assistir e tal. E a gente vive muito o Atlético, é sempre assunto na família, todo mundo sabe tudo, todo mundo conversa, todo mundo combina tudo e é muito gostoso. A gente ama muito o que a gente vive muito, que é o Atlético. Eu comecei a torcer pro Atlético, na verdade, desde que eu nasci, porque meu pai não me deu outras opções. Meu pai sempre foi muito atleticano e ele sempre fez questão de que os filhos fossem atleticanos também. Eu não tinha muita oportunidade de vir nos jogos quando eu era pequena, mas eu não sei dizer que jogo foi o meu primeiro jogo, mas a gente sempre vinha nos jogos grandes, ou era contra o São Paulo, contra o Santos. E a primeira vez que eu vim no estádio, eu lembro de ver a torcida e me apaixonar pela torcida. Meu sonho era carregar a caveira, assim. Então eu me apaixonei logo de cara, primeiro pela torcida, e a paixão acabou indo para o time também, para o clube. Bom, além disso, eu acabei descobrindo que, na verdade, quem levava meu pai nos jogos era minha avó. Então, na verdade, quem começou tudo isso foi ela, essa paixão. Eu fiquei bem orgulhosa de saber isso também, de saber que passou de geração em geração por uma mulher. E também pela família da minha mãe, meu avô era atleticano roxo, meu tio também, então acabou todo mundo em família ali incentivando sempre a gente ser atleticano. E um jogo que eu lembro muito assim foi um jogo Atlético e Santos, que estava chovendo um monte, o Neymar ainda jogava pelo Santos, estava chovendo muito, 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 e no dia seguinte eu ia para o Rio. E a minha mãe falou, se você ficar doente, você não vai para o Rio. E a hora que eu cheguei em casa eu estava ensopada, tomei um banho quente, tomei um remédio e acabei indo para o Rio. Mas eu lembro desse jogo que a gente veio contra o Santos aqui, e daí depois eu lembro da gente, quando eu voltei, quando já era Arena Nova, aí foi um jogo contra o Corinthians, foi o primeiro jogo da estreia do Atlético contra o Corinthians e foi sensacional também. Vi o Ronaldo jogar dentro da Baixada. O primeiro jogo que eu lembro assim de vir foi na Libertadores em 2005, que aí eu lembro que
que ninguém precisa me contar, eu lembro. Agora, teve o jogo da Copa do Brasil ano passado, que foi Atlético e Tubarão, que foi um jogo muito emocionante, que me marcou muito, eu fiquei muito desesperada, eu passei mal dentro do estádio, eu não sabia mais para onde olhar, que foi muito gol, o Atlético ganhava, daí eles viravam, o Atlético virava, foi muito nervoso e é um jogo que me marcou, porque é um jogo que foi muito atlético. Jogos que eu lembro que me marcaram muito, primeiro, claro, foi o título em 2001. Eu lembro, tinha 7 anos, mas eu lembro de estar na casa do meu tio, todo mundo reunido em família, com balões vermelho e preto, para comemorar. Lembro de ter sido um jogo sofrido, o gol saiu só no final, mas depois que saiu, meu pai tinha uma Ranger, uma caminhonete, a gente saiu atrás da caminhonete, deu a volta pela praça do Atlético, comemorando o título. Foi ali que a minha paixão começou a aflorar mesmo. E claro, mais recentemente, não tem como deixar de fora a final da Sul-Americana, que a gente ganhou o título. Acho que foi o jogo que eu mais passei mal. Eu achei que eu ia desmaiar, eu tive muita dor de cabeça, enjoo, que o Atlético conseguiu, como sempre, fazer a gente sofrer e levar nos pênaltis. Mas ganhamos, inclusive fiz até uma tatuagem de promessa. Então, acho que de jogos são esses mesmo. A Tretses nasceu em 2014 com os meninos, com o Adé, com o Fusca e com o Furlan. Era só um canal para menino, para homens, era só homens que sentavam na bancada falando sobre futebol. Em 2018 surgiu a oportunidade da gente apresentar o programa O Tretes por Elas, depois de uma pesquisa que eles fizeram falando que mulher também quer ter voz dentro do estádio, dentro do clube em si. A partir daí a gente foi convidada, eu, a Fernanda e a Thaís, que era a outra Thaís, que é a esposa do Adé, e sentamos na bancada, surgiu o Tretes por Elas, a gente falava toda sexta-feira. Antes a ideia do programa era ser 15 dias, de 15 em 15 dias, mas foi tanto sucesso que a gente conseguiu fazer toda sexta-feira, tinha um programa nosso. Sentávamos na bancada. As peças que a gente achava que o Diniz ia arrumar no intervalo também as nossas, né? Justamente. Que muitos defeitos tivemos no primeiro tempo, apesar de termos jogado muito bem no primeiro tempo. Sim. Debatíamos como os meninos, falávamos como os meninos, as meninas, as atleticanas começaram a perceber que elas tinham voz com a gente, então foi importante por causa disso. Elas fizeram um concurso chamando todas as meninas que queriam participar. Enviei um vídeo e acabei sendo selecionada para fazer parte da Tretes. E hoje estou acompanhando aí a Rai, representando as mulheres dentro da Tretes. E para comemorar o Dia das Mulheres, nada melhor do que 2 goleadas num dia só, né? Nossas meninas aí ganharam de 5-1. Hoje o nosso portal traz todo o embasamento jornalístico, a gente apresenta as matérias, damos furos de reportagem, vários furos de reportagem. E aí somos um dos maiores canais independentes do Brasil sobre o Atlético Paranaense. Eu espero do Atlético estar entre os grandes do futebol brasileiro, ganhar títulos, ser protagonista entre os grandes do futebol brasileiro. E meu jogador favorito, meu ídolo do Atlético é o Alex Mineiro. Eu espero que o Atlético alce voos muito maiores do que a gente já está hoje. Eu espero que em 2021 a gente esteja no Mundial, afinal o nosso presidente prometeu que seríamos campeões em 10 anos e faltam 3, então se faltam 3 dá 2021 certinho. Então eu espero que sejamos campeões mundiais. Eu espero que a imprensa nacional veja o Atlético como grande, como ele realmente é, um time campeão brasileiro, é um time campeão estadual, é um time campeão internacional e eu acho que o Atlético merece todos os holofotes que ele realmente tem, que merece ter. Meu jogador preferido de antes é o Sicupira, não tem como falar de Atlético sem falar de Sicupira. Ele não foi só um jogador excelente, ele é uma pessoa maravilhosa. Meu segundo jogador que eu admiro demais e que tem uma história enorme com o clube é o Nilson Borges, que está há 50 anos no clube, acho que até um pouquinho mais agora, esse ano vai fazer 51. Então o Nilson Borges para mim é também um dos maiores. E hoje Atlético 2018/2019 é Bruno Guimarães e Renan Lodge. O Atlético depois ganhou o título da Sul-Americana, acho que ele deve estar entre os maiores do Brasil, tem que estar sempre disputando, seja G4 do Brasileirão, seja título.
Acho e quero que a gente ganhe um título de Libertadores nesses próximos anos. Acho necessário aí, antes de qualquer coisa, pra gente se firmar de vez no futebol e ninguém duvidar. De jogador eu vou ser um pouco polêmica, talvez a torcida não goste da minha resposta, mas o jogador que me fez me apaixonar pelo Atlético foi o Washington, em 2004, por ele ter feito muitos gols, ele quebrou o recorde de gols do campeonato. E claro, eu também era, no time de 2001, era apaixonada pelo Rogério Correia. Não sei explicar porquê, eu tinha 7 anos, mas eu amava. E hoje, com certeza, é o Bruno Guimarães. A gente acompanhou ele desde que ele veio jogar no Atlético pelos aspirantes e poder acompanhar esse crescimento de um jogador novo e que já tem tanto futebol, tanto destaque, é muito bom e eu quero ver ele crescer mais e mais. Que as mulheres têm que ser mais respeitadas no mundo do futebol, porque a gente entende, a gente gosta, a gente conhece, a gente discute. E eu fico muito brava quando você está falando qualquer coisa de futebol, alguém fala, ah, então me explica o que é um impedimento. Eu entendo de futebol, eu sei muito mais do que é um impedimento. Eu sei conversar sobre qualquer time do Brasil hoje. E aí eu acho que o machismo ainda é muito grande. A gente vive vendo machismo com profissionais, jornalistas. Que as mulheres sejam mais valorizadas, além de respeitadas. A gente vê muito homem desmerecendo a mulher porque a mulher é jornalista esportiva, ou porque a mulher é bandeirinha, ou porque a mulher está jogando bola. Hoje o Atlético tem Atleticaníssimas, que é um movimento muito importante e que elas dão voz hoje para as mulheres dentro de campo. Então eu acho que isso tem que continuar, eu acho que esse movimento tem que ser muito maior do que só apenas um grupo em si, e que isso seja, que acometa muito mais pessoas, que a gente ganhe muito mais espaço aí pela frente. De tudo que elas falaram, acho que o importante é a gente poder ser ouvida, porque quando a gente começa a falar, já nem prestam muita atenção na gente quanto a futebol, e se prestam é sempre para desmoralizar, sempre para dizer que a gente não entende, sendo que entenderam e só porque a gente não falou do jeito que a pessoa quer ouvir, a gente está errado. Eu gostaria de ver mais mulheres, tanto auxiliar, técnico, até meus grandes sonhos, na verdade, seria ver uma grande técnica mulher dirigindo um clube de futebol, um time de futebol masculino. Mas a gente está lutando aí por esse espaço e eu só quero que cresça, não só na arquibancada, dentro de campo, e que respeitem mesmo, porque eu me sinto violada quando alguém faz um fio-fio para uma bandeirinha, ou para as meninas, até meninas que às vezes estão carregando banners de propaganda e passam pelo campo. Então, que a gente seja mais respeitada mesmo e pare de ser vista como um objeto sexual. A gente está ali porque gosta também, porque quer assistir, não está ali para agradar homem. Então, que eles respeitem mais e as mulheres também incentivem outras mulheres a ocupar esse espaço. A gente subia num prédio que tinha do lado do Ernestão ali, que eram os meus tios que trabalhavam lá. Então a gente tinha acesso para subir. A gente subia e ficava vendo os jogos de lá. Quando dava o intervalo, a gente tava aqui na arena e tava perdendo, de repente virava e, cara, a galera contagiava e... O Vasco, que a minha amiga me incentivou. Vamos, Isa. Eu sei que tu gosta de jogar bola, vai que tu dê sorte pro jogo vir nesse ano.